Meus amores, na nossa aula de hoje mais cedo, a tia deu continuidade, né? A tia explicou o capítulo 2, tá bom? Então, a tia quer que vocês peguem o livro de vocês, coloquem na página 244, que é essa paginazinha aqui que a tia tá mostrando. Então, primeiramente, o que é que iremos fazer, né? Vocês irão, né, ler esse textozinho que tem aqui e, em seguida, vocês irão responder, tá bom? Essas 3 questõezinhas, ó, a terceira, a quarta e a quinta. Esse texto, gente, ele fala do quê, né? É um texto que ele é formado por uma família, né? Uma família indígena, que é o povo Auri, formado por Arten, seu marido, Xinxói e seus 2 filhos, Nacon e Torém, tá bom? Esse texto, ele fala de uma família que sai para poder plantar, né? Onde eles levam, né, semente de milho para fazer essa plantação. O marido, gente, que era o Xinxói, ele já havia passado, né, 2 meses cortando as árvores para ajeitar o quê? Para ajeitar o solo, para poder fazer essa plantação, né? Aí depois se passava, né, se passou alguns dias, né? E quando foi em dezembro, né, eles perceberam que eles já poderiam, né, colher o milho verde. E às vezes eles comiam assado, né, e às vezes cozido esse milho. Quando chegava janeiro, né, o milho ele ficava mais duro, mas mesmo duro, eles usavam para fazer o xixá e pamonha. Gente, xixá, né, eu acredito que todos pamonha, todo mundo conhece, né, ou pelo menos já ouviu falar, né, o xixá, acredito que pode ter muita gente que não sabe. Xixá, gente, ele é uma bebida que ele era produzida pelos povos indígenas, mas às vezes eles também usavam na questão mesmo da alimentação, né? Como é que acontecia o preparo, né? Bem esquisito, né? Eles faziam o seguinte, garotas, né, mascavam aquele milho, né? E depois elas cuspiam em um caldeirão de água fervida. Era dessa maneira que era preparado esse xixá, tá bom? Eles faziam com que o milho, né, gente? Uma coisa bem interessante, eles faziam com que o milho, né, durasse vários meses, né? Porque eles tiravam do pé e era colocado, né, ao abrigo da chuva, né? E com isso durava vários meses, tá bom? Indo agora, gente, para nossas questões, né? Então, vocês irão estar respondendo essas questões. A primeira pergunta é a seguinte, ó. Em que período os áureos começaram a plantar o milho, né? Eles iniciaram o plantio do milho, gente, por volta, né, de outubro, quando começa o período da chuva, que era exatamente assim. Quando começava o período da chuva, era a época de se plantar. E a quarta, ó, quantas vezes por ano os áureos plantam milho, né? Eles plantam milho uma vez por ano, né? Então, você vai colocar aí uma vez por ano. E na quinta, ó, sublinhe uma passagem do texto que exemplifique a informação a seguir, ó. Olha a informação. Os indígenas áureos observam os fenômenos da natureza para se orientar no tempo, né? Quando a gente leu, né, a gente percebe que vai ser exatamente isso daqui. Vocês irão sublinhar, bem no primeiro, ó. Na época do plantio, por volta de outubro, quando as chuvas começam a cair na Amazônia. Pronto, então vai ser essa partezinha aqui que vocês irão estar sublinhando, tá bom? Indo agora para nossa outra página, gente. Né, a tia quer que vocês peguem e coloquem na página 246, que é essa páginazinha aqui, ó. Pronto, essa 246 tem assim, observando o céu, né? O que acontecia, gente? Os indígenas, né, eles organizavam-se de acordo com aquilo que eles observavam, né? Como assim, tia, né? Eles observavam muito essa questão do céu, né? Essa questão das constelações. Para os indígenas, gente, por meio da observação, né, das constelações, eles conseguiam medir o tempo. Era por meio delas, né, que eles sabiam em que época estavam. Eles tinham uma ideia do que estava acontecendo na selva, né, com os animais, né, a questão era a melhor época da caça, a melhor época dos peixes, quais animais que eles poderiam se alimentar. E com esse conhecimento, né, que eles tinham, eles tornavam tudo aquilo, né, em equilíbrio, né, de acordo com o que eles viam na natureza, né? Então, os indígenas eram muito natureza, bom? Agora, meus amores, indo, né? E temos essa daqui, ó, também, né? Que a tia quer que vocês resolvam, que fala assim, ó.
O que os indígenas podem saber pela observação das constelações, né? Quando eles observavam aquelas constelações, eles podiam concluir o quê? Né? Eles podiam saber o que a tia acabou de falar, né? Saber o que estava acontecendo, né? Naquela época, né? No ano, se havia abundância de frutas, né? De animais e de peixes, tá bom? Então, você pode estar colocando isso aqui nessa questão. Agora indo, gente, para a página 247, vamos ter aqui, ó, o calendário indígena, que é esse calendáriozinho aqui que a gente vai mostrar para vocês. Vocês podem estar observando aí no livrozinho. O calendário ele serve para quê? Né? A gente sabe que o calendário ele serve para medir, né, a passagem do tempo, né, para a gente saber em que época nós estamos no ano. Né? E o calendário ele é dividido, a gente sabe que ele é dividido em dia, meses e ano. Bom, vários calendários, gente, eles foram feitos ao longo do tempo, né? Nos calendários indígenas, geralmente, ele é representado por um círculo, que é esse aí que tem no livrozinho de vocês, onde esse ciclo ele é dividido em ciclos, né? Onde esses ciclos se repetem todo ano, né? Às vezes existem, sim, algumas pequenas modificaçõezinhas, né? E o que se tem nesse calendário, né, gente? Nesse calendário indígena, né? Eles estão representados, você pode estar observando aí, gente, que tem eventos, né? Os eventos importantes, que eram os eventos para os indígenas, como as estações do ano, a época da colheita, né? Da colheita dos frutos, a questão da pesca, da caça, festas, rituais. Então, tudo aquilo que eles costumam fazer, eles colocavam no calendário. Aí você pode observar que tem meses que tem mais coisa. É como se fosse naqueles meses eles faziam aquilo, né? E a gente vê também que tem coisas que se repetem durante todo o ano, né? Porque durante todo o ano eles faziam aquilo dali. Então, com base no que eles faziam, né? A cultura deles, eles montaram o calendário. Indo para outra página, meus amores, essa página aqui é a 250, né? Iremos ter aqui as relações com a natureza. Você pode estar observando aí que temos, né, algumas imagens. Essas imagens, elas nos mostram exatamente alguns tipos de relação, né? Temos essa primeira imagem aqui, né? Que é uma imagem do rio, né? E os rios, gente, né? São muito importantes para os povos indígenas, né? Suas águas são utilizadas para atividades diversas, né? Tomar banho, é utilizado para pegar, né, para se alimentar. As crianças gostavam muito de brincar. Então, eles tinham a água como uma coisa, né, como é da natureza, uma coisa muito importante. Já isso aqui, ó, essa outra imagem, está nos referindo às plantações, né? As plantações de alimentos dos povos indígenas, geralmente eles eram pequenos, não era aquelas grandes plantações, não. O que é a coisa mais importante, né? Não se tem substância química nessas plantações dele, né? O desgaste do solo é bem menor, né, em relação aos alimentos que eles plantavam pela falta dessas substâncias químicas, né? São alimentos saudáveis, né? E eles gostavam muito de trabalhar, né? A mulher nessa parte da plantação, né? Essa outra imagem aqui, gente, é representando a caça de animais, né? A gente sabe que os povos indígenas praticavam o quê? Praticavam a caça, né? Só que a caça, gente, era apenas para o seu sustento, tá bom? Eles só pegavam aquilo que eles precisavam, né, para se alimentar naquele momento. E eles não prejudicavam, né, a natureza. Eles tentavam fazer deixar sempre a conservação dos animais. Já essa outra imagem aqui, ó, é um índio, eles observando, né, o céu, né, como a gente falou, era o que eles mais faziam, né, porque era através dessa observação, né, que eles conseguiam, que eles identificavam, né, que época do ano eles estavam, e com base nisso eles conseguiram se organizar, né? Principalmente para essa questão do plantio, né, e da colheita, tá bom? Então foi isso, meus amores, nossa aula de hoje, né? A tia explicou mais um pouco sobre o nosso capítulo 2, tá bom? Em outra aula, né? A tia estará explicando o resto. Qualquer dúvida, tá bom? Em relação à explicação, em relação à atividade que a tia passou, vocês estejam me procurando no privado, tá bom? Bom dia a todos.